Meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula de delimitação de bases geográficas com QGIS. Vamos dar continuidade à aula que a gente começou anteriormente, onde a gente preparou os arquivos, né, para a gente fazer uma delimitação. A gente preparou aqueles arquivos de topografia, né, de modelo digital de elevação do nosso terreno. Vou começar aqui do zero, como se eles ainda não tivessem. Se você está fazendo essas aulas continuamente, né, eles já vão estar aí no QGIS de vocês, mas é só para mostrar, né? E se eu tiver desligado, né? Naquele momento a gente nem tinha salvo nada, né? Então eu estou com um projeto aqui ainda sem título, né? Então se eu quiser adicionar camadas aqui, ó, do jeito que está, né? Eu vou começar mais uma vez do zero. E esses arquivos, né? Muito provavelmente vão estar lá no disco local C de vocês, que é exatamente um. Eu aconselho sempre deixar lá no disco local C, porque o disco local C é um local padrão em todo computador. Então se vocês forem ver, ó, o caminho, que é exatamente o que aparece aqui, ó, disco local C, hidrologia, que é até o que eu tinha sugerido, né, vocês criarem uma pasta. Toda vez que vocês salvarem esse arquivo e levarem para um computador diferente, colocarem, né, no disco local C desse computador, vocês vão poder abrir o projeto com tudo que está lá salvo. Então, por isso que eu aconselho, a gente vai poder ficar até migrando, né, entre um notebook pessoal e entre um computador, né, que eu leve, né, por exemplo, da instituição. Então, eu vou começar aqui com o MDE do Circas 2000, não vou usar o Andadem, o MDE é menorzinho, né? Eu estou fazendo aqui a delimitação do Aracoiaba. Então, basicamente, eu só arrasto, né, para cá. Ele vai abrir. Lembrando mais uma vez que ele já vai vir nas coordenadas planas, né? Foi o que eu fiz. Na aula passada eu também tinha ensinado, né, a colocar aqui o Kickmap Service, né? Aqui nesse módulo web. Então, eu vou abrir duas informações do Google que me auxiliam bastante a identificar a minha bacia, que é o Google Satélite e o Google Terreno. Eu gosto muito de usar os dois, né? Vou demonstrar um pouquinho mais de calma mais na frente, mas eu gosto muito de utilizar os dois exatamente para mostrar a minha região, né? Até em cima mesmo aqui do meu próprio MDE, certo? Mas nesse primeiro momento, para eu traçar uma bacia hidrográfica, eu preciso da hidrografia da minha região, eu preciso saber os rios, os talveres da minha região. E eu vou utilizar um módulo, né? Não só, eu também preciso que sejam calculada a direção de drenagem, né? Que seria mais ou menos como se fossem as declividades do meu terreno para guiar a água nesse terreno. Então, eu vou usar uma ferramenta que o QGIS tem, e é exatamente essa ferramenta aqui, esse módulo, né, dentro da caixa de ferramentas de processamento. Até antes de começar ele, é até bom verificar se ele vai estar aparecendo aqui. Se ele não estiver aparecendo, a gente clica com o botão direito, né, e vem verificar, né, se a caixa de ferramentas de processamento, essa primeira aqui, certo? Ela está aparecendo, né? Nem sempre ela aparece exatamente nessa primeira posição, mas é sempre bom procurar ela. Se ela estiver desativada, a gente ativa. E se ela não estiver aparecendo ali, ela é para estar a gente pode conferir aqui na caixa de complementos, certo? A gente pode vir bem aqui, ó, e ver se o processo está ativo. Ele tem que estar para que ele apareça lá, certo? Então, pode ser que esteja desatualizado, não esteja instalado. Se tiver dando algum problema, a gente reinstala esse complemento. Então, é importante a gente fazer essa verificação. Então, no meu ele já está aqui. Agora eu vou para a função, né? Que é a r.watershed. Vou deixar até só ela aqui, ó. Essa é a primeira que a gente vai fazer. Então, basicamente, o arquivo que eu vou colocar aqui tem que ser exatamente a minha carta topográfica, né? O meu MDE, o meu modelo digital de elevação. A única informação que é obrigatória para a gente traçar aqui é exatamente o minimum size of exterior watershed basin. Então, para que eu tenha uma hidrografia com uma precisão, eu não diria nenhuma precisão, mas com cada vez mais rios, é exatamente essa informação que eu vou botar, ela tem que ser menor, que é como se fosse a área que ele vai delimitar para criar as microbacias da minha região, certo? Então, normalmente, né, quando eu trabalho com uma bacia urbana, eu boto um valor aqui bem baixo, boto um valor às vezes aqui de 100, 50. Quando eu já estou com bacias em escalas maiores, a gente pode trabalhar 300, 500, 1000. Então, dependendo da escala da nossa bacia, a gente pode modificar esse valor na hora de gerar a nossa hidrografia pelo QGIS. Então, como eu estou utilizando aqui exatamente o que foi gerado pelo Topodato, o MDL do Topodato, vou colocar aqui 300 nessa informação. E basicamente ele vai gerar todos esses arquivos aqui. Número de células que drenam através de cada célula, direção de drenagem, né? Aqui os talvegs, né, que são os stream segments. Para a gente, de fato, só são importantes
essas duas, a direção de drenagem e os segmentos. Todas essas outras são arquivos que a gente não usa para traçar a bacia hidrográfica, né? A gente pode até gerar elas aqui, mas a gente não vai usar, pelo menos não nesse primeiro momento. Então, normalmente eu desligo todas elas, até para não ficar um arquivo pesado aqui para mim. E aí eu vou deixar só o string segments, lembrando que ela é sempre a barrinha de baixo, certo? O certinho aqui de baixo. A direção de drenagem é marcada por essa. Normalmente eu não salvo, porque quando eu vou fazendo continuamente o traçado da bacia hidrográfica, eu vou gerando outros arquivos baseados neles, e aí eu salvo esses outros arquivos que derivam dele. Mas nesse primeiro momento, eu vou salvar até para ficar guardado lá na minha pasta. E vai que por um acaso, né, eu não vou fazer aqui continuamente, né, eu vou fazer primeiro só essa preparação inicial, aí no outro dia eu vou continuar o arquivo, para eu toda a vida ter que traçar novamente aqui esses dois arquivos, né, a direção de drenagem e os segmentos, eu vou salvar eles aqui. Então a gente vai clicar nesses três pontinhos e vai sempre vir aqui em salvar no arquivo, certo? Então lá dentro do MDE eu já posso, na verdade, criar alguns arquivos, né, que eu posso chamar de arquivos apoio, né, uma outra pasta, né, em vez de botar no MDE. Porque isso aqui já não é mais MDE, né, o MDE já ficou aqui. Então aqui, eu vou voltar aqui na parte de hidrologia e vou abrir uma nova pasta e eu vou chamar aqui de rasters, que são os rasters que vão ser criados, né, no meu trabalho. Não vou botar nem raster, não vou botar só raster mesmo. Vou chamar de raster e shapefile. Outro arquivo vão ser os shapefiles. Então, dentro de raster, eu vou criar a pasta e vou botar aqui primeiro a direção de drenagem. Né? Não preciso nem botar um nome muito grande. Então, eu vou botar aqui, ó, drain de, em inglês, né, que é o que está aqui no meu, drainage direction. Ele vai salvar até o caminho aqui, ó. E vou também salvar os string segments. Salvar no arquivo já vai estar dentro de raster. É bom sempre verificar aqui, né? E aí eu vou chamar eles. Esse eu não vou botar em inglês, não, vou botar em português. Não tem problema não. Talvez. Que fica menor, né? Posso botar também string segments, não importa. O que importa aqui é botar um nome, né? Que seja curto. E aí eu vou executar. Eu já botei aqui, né? O minimum size. Todas essas informações não são importantes nesse momento. A gente nem precisa alterar nada delas. A gente simplesmente executa. E, às vezes ele leva um tempinho para gerar isso aqui. Então, se demorar, né, dependendo do nosso arquivo MDE, realmente demora muito tempo. E se demorar, eu vou fazer um corte, obviamente, desse vídeo. Mas o processo é sempre esse, né? Normalmente, os computadores, eles mostram, né, exatamente uns avisos, né? Não chega a ser aviso de erro, mas são avisos, né, dizendo que algumas cores, né, que ele vai gerar não são suportadas, né? Ou então esse aqui, né, o mapset, né, não é suportado no Windows, enfim. Às vezes aparece, mas a gente vai ter que esperar, né, ele gerar aqui no final para saber se realmente deu certo ou não o processo desse módulo aqui do R.Watershed, certo? Vejam que ele finalizou aqui. Ele até mostra aqui carregando a camada resultante, diz que o algoritmo foi finalizado. As mensagens que eu disse, né, alguns avisos, né, os erros que ele fala são normalmente as cores, né, a tabela de cores, né, que não tem mais de 65 mil entradas, né? Enfim, mas deu certo o procedimento. Até porque eu já estou vendo aqui os rasters que foram criados, ó, direção de drenagem e os talvegs, né? Então, eu vou fechar aqui o R.watershed exatamente para mostrar, né, o que foi que ele gerou. Eu vou tirar primeiro os talvegs e vou mostrar só a direção de drenagem. Vocês estão vendo que ela está aparecendo aqui, ó. E eu consigo ver exatamente aqui a minha declividade do terreno e também consigo ver exatamente os meus talvegs, né, nesses pontos baixos. Eu até tirei a direção de drenagem para mostrar eles aparecendo. Para eu traçar uma bacia hidrográfica, eu preciso dessas duas informações. De uma topografia que gere uma direção de drenagem e dos talvegs, para eu identificar exatamente os rios daquela região. Então, como eu estou traçando aqui a bacia do Aracoiaba, esses dois arquivos vão ser o que eu vou precisar para traçá-la. Na verdade, para traçar qualquer bacia hidrográfica, não só elas, certo? Então, vou levar aqui o meu Stoppex para cima. E aí agora, de fato, eu vou utilizar as informações do Google que eu estava utilizando. O meu MDE eu já nem preciso mais nesse momento. Ele já fez o papel dele, que foi criar esses dois arquivos aqui. Então, eu vou primeiro criar o Google Terrain, porque o Google Terrain é exatamente o que me mostra onde está, né, a minha bacia. Então, procurei exatamente a cidade de Aracoiaba, e aí estou vendo exatamente aqui o açude de Aracoiaba.
Como uma bacia hidrográfica é uma área delimitada topograficamente, onde todas as águas, né, delimitadas por ela, né, vão se reunir no seu exutório por meio do seu sistema, né, interconectado de cursos d'água. Quando eu vou traçar a bacia hidrográfica do açude de Aracoiaba, eu quero saber todas as águas que vão cair nesse açude. Então, esse açude tinha um rio que ia passando bem aqui, nessa região, vocês estão vendo os vários rios que estão entrando nela, e ele saía bem aqui, ó. Então aqui eu consigo ver exatamente a parede dele. Se eu ligar o Google Satélite, é por isso que normalmente eu uso os dois. Eu vou ver exatamente a parede dele bem aqui, ó. Então foi aqui onde ele barrou o rio Aracoiaba. Se ele barrou o rio bem aqui, esse ponto aqui é exatamente o meu exutório e é o ponto meu de interesse onde eu quero que é todas essas águas aqui se reúnam. Ele gerou até um rio bem aqui, ó, que está passando também, ó, pelo próprio Aracoiaba, né, ó, pelo próprio parede do meu açude. Normalmente, para ele não perder esses rios que vêm pela lateral, né, esses cursos d'água que vêm pela lateral, eu não escolho exatamente o pixel da parede do açude para traçar minha bacia. Eu sempre ando um pouquinho para frente para ele pegar todas essas áreas, certo? Então, nesse caso aqui do Araquém, aparentemente essas águas aqui não entram no açude. Então elas estão vindo aqui por fora. Nesse caso especificamente aqui dele, eu vou até fazer o teste, né? Até para mostrar para vocês a diferença de como as bacias são traçadas, né? De gerar num ponto desse, né? E de gerar num ponto logo posterior. O módulo que a gente vai utilizar é o r.water.outlet. Aqui ele, ó, r.water.outlet. Vou dar um duplo clique nele e ele sempre vai pedir ó, um raster da direção de drenagem. Foi exatamente aquele raster que eu salvei, né? Ó. Tá aqui ele tem sempre que estar selecionado aqui. Então, se não tiver, vocês clicam na barra e selecionam a direção de drenagem. E aí ele vai pedir as coordenadas do exutório, do outlet point. As coordenadas é por isso que eu preciso do rio. Eu preciso clicar exatamente no ponto onde o rio passa. Eu não posso clicar num ponto externo. Eu sempre tenho que clicar no pixel do rio. Então, para não errar, dá o zoom e clica no pixel do rio. Certo? Basta essas duas informações e ele já vai traçar as nossas bacias hidrográficas. Eu nem vou salvar esse arquivo. Ele é um arquivo normalmente que a gente não precisa. Então eu vou deixar ele gerar um arquivo temporário mesmo da minha bacia. Vou executar. Esse processo já é mais rápido do que o r.watershed. Então vocês estão vendo que ele terminou muito mais rápido aqui, né? E aí eu vou ver como ficou a minha bacia. Ela não apareceu aqui porque, mais uma vez, vocês estão vendo que ela ficou atrás do Google Terreno do satélite. Ela não está aparecendo. Vamos levar ela aqui para cima e ela apareceu. Então, ela ficou, para mim, está satisfatória do jeito que ela está aqui. A bacia do Aracoiá. Esse rio realmente, ele tá passando por trás do açude. Então ele tá vindo por aqui. Se eu colocasse ele, vou até colocar e depois vou tirar, né? Vou botar mais uma vez aqui a direção de drenagem. Disse que eu ia mostrar, né? Então eu vou escolher o pixel exatamente depois dele, ó, certo? Então vou colocar bem aqui. Se eu colocar bem aqui e pedir para ele traçar, mais uma vez a minha bacia, ele sempre gera a bacia nesse cor amarelo. Então ela tem que aparecer essa área aí. Então deixa eu só desligar primeiro. A segunda que ela gerou foi essa daqui, vou levar aqui para cima. Vocês estão vendo ó, que ele pegou exatamente essa parte aqui que vem pela cidade. Né? Então, essa região aqui, aparentemente, pelo que mostra a hidrografia, ela não drena para dentro do meu reservatório. Uma chuva que cai nessa região não vai cair dentro do meu reservatório. Então, o pixel ele é muito importante por isso. Ó, as águas que vão cair para dentro do meu reservatório são as que vêm por aqui. Ó. Não tem como ela atravessar o meu terreno bem aqui e chegar no açude. Elas vão vir para esse rio. Esse rio vai caminhar, não vou nem chamar de rio, né? Por esse talvez, aí vão caminhar por quê? Por fora do açude. Então, é importante vocês darem sempre essa olhada na hidrografia de vocês e realmente para verificar, ó, aqui vocês estão vendo, eu consigo visualizar né, essa área aqui ó, vai drenar, os rios estão indo em direção exatamente ao açude de Aracoiaba. Então, todo o rio aqui ó, ele vai se interconectando, ó, ele vai se interconectando, ó, todos os cursos d'água até chegar lá. Ó. Então, toda a chuva que cair nessa área vai drenar lá para o açude de Aracoiaba, certo? Finalizei então o traçado da minha bacia. Eu vou até tirar esse outro. Não precisava do traçado dele, era só para mostrar um ponto que eu escolhi importante na definição da minha bacia hidrográfica. Então está traçada, corretamente traçada, do jeito que eu fiz. E eu vou para o próximo procedimento, que é transformar esse raster aqui num arquivo shapefile.
que é o arquivo que de fato eu quero da minha bacia hidrográfica. E para isso a gente vai usar uma outra função, que é a r.to.vect. R2vect é raster para vetor, certo? Então, dou um duplo clique nele. E aí o arquivo é esse aqui, ó, é o Basin, foi o que foi criado. Ele está até aqui o símbolo de arquivo temporário. Ele é uma área, então a feature que eu vou utilizar é de área. Né? O Solvex depois eu vou fazer o mesmo procedimento e vou utilizar aqui a feature de line, mas esse aqui é de área. Vou até pedir para ele dar uma suavizada, né, nos cantos. Não preciso mexer em nenhum parâmetro avançado, ele já está configurado. E nesse caso aqui, o vetor que ele vai gerar, eu vou salvar. Eu não posso perder esse arquivo. Então, eu boto para salvar no arquivo. Eu vou voltar aqui em hidrologia e eu vou abrir uma nova pasta chamada Shapefile. Então, eu tenho MDE, eu vou ter raster e vou ter Shapefile na minha bacia. Eu vou botar dentro de Shapefile e aí eu boto o nome dela, chamar de bacia Araqueaba. Ou então eu posso chamar ela na forma de vetor, até para indicar, né? Na forma de vetor. Bacia Araqueaba é o vetor dela. E executo. Então, mais uma vez, não é um procedimento que demora. Ele não pode aparecer nenhuma mensagem vermelha aqui no final, certo? Onde tem os resultados, o output. Então aqui ele fez tudo certinho. Vocês vão ver que ele gerou exatamente o meu vetor. Tá aqui ele. Tá ainda nessa cor roxa. Mas não é assim que eu quero representar. Eu vou dar um clique com o botão direito. Vou vir aqui em propriedades. Ele vai abrir aqui as propriedades para vocês. Vocês vão vir bem aqui em simbologia. Vai ter o preenchimento, vocês vão clicar em preenchimento simples e vão em contorno linha simples. E aí a gente vai botar um contorno, tá um contorno vermelho só para ficar destacado lá, porque às vezes o preto não fica tanto. Vou aumentar um pouquinho a largura do meu traço e vou aplicar. Estão vendo que apareceu exatamente aqui ó, esse contorno vermelho dela, né? Ó. Então essa região aqui todinha drena suas águas, como eu disse, né? Passando exatamente por essa cadeia de montanhas, ó, a nascente é por aqui. Vai drenar as águas lá para o açude de Araqueaba. Então, uma das coisas que eu não tinha certeza era exatamente se ele pegava mais de um carro. Nós vamos saber agora. Então, o meu Sirgas 2000, ó, rapaz, se ele pegar, deixa eu até passar para cá, não vou até lá aqui não dá para ver, porque eu já juntei as duas, né? Mas deixa eu até jogar as duas lá dentro, as duas iniciais, né? Para saber, vou botar até elas aqui na frente. Aqui as duas, né? Que eu não preciso nem que apareça o tal velho nesse momento. Eu preciso só que apareça só a velocidade da Araqueaba, tem que ser antes. Ó, eu precisava de fato das duas cartas. Ó. Ela pegou um pedacinho da segunda carta. Então, por segurança, né? Parecia que ela ia pegar só uma, né? Mas ela acabou pegando as duas. Então, por segurança, dependendo de onde a bacia esteja, imaginava que ela tivesse bem aqui, ó. Ela ia pegar quatro cartas. Então, é importante, se eu for utilizar, por exemplo, o Topodata como minha fonte, eu utilizar exatamente não só a carta onde o meu açude está. O açude está bem aqui. Mas utilizar exatamente as cartas vizinhas. Beleza? Então, vou deletar aqui, né? Era só um teste que eu estava fazendo. Saber se eu realmente precisava. E a última informação que a gente precisa, vou levar até o Stalvex para cá, tirar a direção de drenagem, deixar o Google Satélite que ele ficou mostrando exatamente ela aqui. Né? A última informação que eu vou tirar é a área da minha bacia. A área e o perímetro. Como é que eu faço isso? Para tirar a área e o perímetro, né, eu vou utilizar os módulos do vetor que eu criei. Eu não podia fazer isso naquele arquivo inicial que foi criado, nesse aqui. Esse aqui não tem informações para eu poder capturar informações geométricas. Eu precisava transformar ela num vetor. E agora, com esse vetor, ele consegue calcular a área que está dentro daqui. Então, vou clicar com o botão direito e vou abrir a minha tabela de atributos. Ele vai abrir essa tabelazinha bem aqui. Vocês vão clicar na calculadora de campo. Ele vai abrir aqui a calculadora de campo. Vocês vão criar um campo, né, chamado área, em quilômetros quadrados. Normalmente as bacias são em quilômetros quadrados. O tipo do campo de saída vai ser o número decimal real. A gente pode colocar uma precisão de 2 só. Basta com duas casas decimais, certo? Não precisa mais do que isso não. A gente vai vir aqui ó, em geometria, área. A área ele já vai dar uma pré-visualização aqui. Só que ela tá, vocês estão vendo que o número está muito grande, porque ela sai em metros quadrados. Então eu vou dividir a conversão de metros quadrados para quilômetros quadrados. Quer dividir por 1.000.000. Então são 6 zeros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, dividir por 1.000.000, vai sair a área do meu açude Araqueaba. Então, saiu aqui, ó, 592,60
quilômetros quadrados. Essa é a minha área de drenagem. E eu também vou calcular aqui o perímetro desse açude. Dessa bacia, na verdade, né? Ele sai, lembrando, né? Eu botei área, na verdade eu vou ter que buscar lá perímetro, né? Vou botar aqui perímetro, ele deve estar lá embaixo, né? Por ordem, perímetro. E vou dividir por 1000. Porque ele sai, ele até estava aqui, né? A pré-visualização. Ele sai em metros e eu quero exatamente esse perímetro. Tá aqui, perímetro, em quilômetros. Não quero inteiro, né? Eu quero sempre número decimal real. Basta com precisão de 2, né? 2 casas decimais. Vamos ter aqui perímetro por 1000, sai em quilômetros, ó. Tá até aparecendo aqui, 165,88. É o que vai sair aqui, ó. Então, essas informações vão ficar salvas aqui nesse arquivo que eu criei. E aí eu posso anotar e já tenho aqui área e perímetro da minha bacia. Já é uma primeira caracterização que eu posso fazer. Né? Inclusive, com esses dois valores, eu posso calcular pelo menos um primeiro índice, né, da minha bacia hidrográfica. Eu vou finalizar essa aula exatamente obtendo área e perímetro. E aí a gente ainda tem que fazer a caracterização nas próximas aulas, né, do rio, da rede de drenagem, né, tirar ordem, declividades. Então, mas nesse momento, com esse arquivo salvo e com os talvegs aqui salvo, a gente consegue fazer bastante coisa já. Não vou precisar recomeçar o procedimento todinho caso eu venha fechar, né, esse arquivo. Eu vou só aqui no alternar edição, né? Salvo. Possível enviar modificações. Ele até mostrou um erro aqui, né? Dois atributos não associados. Olha, campo com índice 4 não é o mesmo. Ele até deu um erro exatamente no meu perímetro, né? Nem é bom, na verdade, eu criar um arquivo com o nome que eu criei, né? Ele não conseguiu. Eu botei não sei se foi por causa do acento que eu botei, o número de campos, né? A área eu também tinha colocado, né? Por algum motivo ele está barrando exatamente aqui o perímetro. Eu vou salvar, né? Salvei, né? Podia ter clicado aqui, eu salvei lá. Vamos ver se agora ele vai conseguir, né? Tirar o alternar edição, agora ele conseguiu. Então, vamos tentar salvar por dentro, não vamos tentar salvar automático. A partir de agora é para ter ficado salvo, né? Ó, perímetro, área, né? Então tá tudo ok aqui. E agora, nesse momento, sim, antes de finalizar, né? Eu vou salvar esse arquivo. Salvar aqui e vou colocar dentro da minha. Eu vou criar uma nova pasta chamada de bacia. Não sei se eu boto bacia, não sei se eu boto QGIS, né? Eu posso, na verdade, eu posso salvar aqui, né? Mas para não ficar, né, misturado, caso eu faça mais de um projeto, eu podia salvar direto mesmo dentro de Hidrologia. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu não vou nem criar essa pasta, não. Vou salvar aqui dentro mesmo, né? Porque aí vai ficar a bacia aqui fora e chega o rastro MDE do lado, né? Então o nome dele aqui vai ser Aracoiaba. Vai ser, tá até assim, QGIS underline Aracoiaba. Vocês podem botar o nome que vocês quiserem na bacia de vocês, né? Não precisa nem ser exatamente esse nome, não. Então, salvo. E aí vai ficar aqui, né? Lá na minha pasta, vou ter os meus arquivos organizados, né? O QGIS de Aracoiaba. E todos os arquivos que vão ser criados dentro dele estão exatamente dentro dessas pastas, né? O MDE, raster e shapefile. Beleza? Então, finalizando essa aula por aqui, terminamos área, perímetro, traçamos, né, a minha bacia e até a próxima aula.